Durante os 10 anos que eu trabalhei, que eu atendi o Sebrae, muita coisa ou muitos dos atendimentos estavam relacionados ao preço de venda. Então, para você ter um preço de venda adequado, um preço de venda bom, o que é um preço de venda? Olá, sejam bem-vindos à nossa jornada Bolo de Verdade 4 dígitos, onde eu vou dar instrução, onde eu vou dar conhecimento para que você, com os bolos de verdade, chegue a faturar 4 dígitos. O que é 4 dígitos? R$1, um dígito, R$10, 2 dígitos, R$100, 3 dígitos e 4 dígitos vai representar R$1.000. Então, de R$1.000, o limite depende do seu empenho e da sua dedicação. E nós vamos provar aqui que tudo é possível, porque eu, de mochilão nas costas, vendendo de porta em porta, hoje tenho a nossa loja, a minha loja, minha e da minha esposa, loja de bolos caseiros, o bolo de verdade. E todas as nossas filmagens agora nós estamos fazendo aqui da loja. Uma ou outra a gente vai fazer de outro local, tá? Existe uma coisa que tira o sono de muita gente, que produz em casa para vender ou até mesmo já empresas consolidadas. Durante os 10 anos que eu trabalhei, que eu atendi o Sebrae, muita coisa ou muitos dos atendimentos estavam relacionados ao preço de venda. Então, para você ter um preço de venda adequado, um preço de venda bom, o que é um preço de venda bom? O preço de venda bom é aquele que eu vou pagar todos os produtos que eu usei na produção do meu serviço ou do meu produto, vai pagar o meu serviço que eu fiz e ainda vai sobrar alguma coisa. Então, no caso dos nossos bolos, o que seria um preço bom? Um preço bom é aquele que eu vou conseguir pagar o ovo, a farinha, o trigo, o chocolate, a maçã, a laranja, pagar o que eu quero para mim, o que eu preciso para mim, o que eu vou estipular para mim e ainda sobrar alguma coisinha. Ou a gente vai fazer um comparativo diferente. Ele vai pagar todas essas questões dos meus insumos, dos meus ingredientes e vai sobrar um tantão lá para mim poder gastar comigo ou fazer os novos reinvestimentos ou comprar outras coisas para aumentar e melhorar a minha produção. Então, nós precisamos, antes de saber, antes de calcular um preço de venda, eu preciso saber quanto é que custa o meu produto. Para saber quanto é que custa o meu produto, eu preciso levar tudo muito bem controlado, muito bem organizado. E eu vou fazer aqui com vocês, passo a passo, como eu ensinei milhares de empreendedores para chegar nessa conta de uma maneira simples, objetiva e direta. Existem 1000 formas de calcular o preço de venda, mas para os bolos, essa que eu vou mostrar para vocês agora é a que mais se enquadra, é a que mais representa um valor próximo da realidade, uma situação próxima do nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz esse preço? Começando aqui então com o nosso preço, a primeira coisa que a gente precisa ter muito bem definida, eu preciso saber o produto, a embalagem que eu estou comprando, qual é o peso que tem naquela embalagem, qual que é o valor dessa embalagem que eu comprei e qual é o valor por unidade. Poxa, não entendi. Vamos imaginar assim, se eu comprei 1 kg de farinha, tá aqui o primeiro ingrediente nosso. Vamos fazer? Então vamos fazer aqui que fica mais fácil visualizar. Ó, vamos lá. A farinha de trigo eu comprei ela e a embalagem dela, a embalagem que eu comprei é uma embalagem de 1 kg. Tá aqui, 1 kg. Nossa, quanto que eu paguei nessa embalagem? Eu paguei R$ 5,49. Tá aqui. Então, farinha de trigo, eu comprei embalagem de 1 kg, que 1 kg representa 1000 gramas. Mas por que você está fazendo com 1000 gramas? Lembra nos nossos bate-papos anteriores que eu usava balança? E a balança, a maioria dos nossos bolos, não vou usar 1 kg de farinha de trigo, eu vou usar algumas gramas.
Então, se eu fizer assim, por grama, na hora de calcular o meu preço, eu vou conseguir entender direitinho. Poxa, ficou mais fácil. Vamos ver? Então, comprei a farinha de trigo. A embalagem de 1 quilo, que representa 1000 gramas, me custou R$ 5,49. Nossa, aqui na minha cidade está mais barato. Gente, nesse momento, nós não vamos aqui nos preocupar com o preço, com o custo. É simplesmente a sistemática para calcular o preço de custo do nosso produto, tá bom? Agora, como é que eu faço? Se eu pegar o preço de 5,49 e dividir pelas 1000 gramas, eu vou ter quanto é que custa a 1000 gramas. Opa, a 1 grama, ó. Então, se eu pegar o preço que eu paguei na embalagem, quanto é que tinha na embalagem? 1000, e dividir por ela, eu vou saber quanto é que custa cada grama do meu produto. Então, 5,49 dividido por 1000, eu vou saber que cada grama, olha só, porque eu dividi pela grama, cada grama dele vai custar 0,0055 centavos. Nossa, mas isso nem tem moeda disso daí. Pois é. Quando vai comprar combustível, 4 dígitos também. Nós vamos deixar com 4 casas decimais, vamos padronizar 0,4 casas decimais, porque quando a gente começar a adicionar 50 gramas, 100 gramas, ele vai começar a dar o valor. Então, por isso, vamos padronizar 4 dígitos ali depois da vírgula, para a gente poder organizar, tá bom? O próximo item que a gente vai estar trabalhando aqui é o açúcar. Olha só, comprei o açúcar. Essa embalagem agora era um pouco maior, era a embalagem de 5 quilos. Ó. Poxa, na embalagem de 5 quilos, ela dá 5.000 gramas, porque cada quilo tem 1000 gramas. Então, 5.000 gramas na minha embalagem de 5 quilos. Quanto que eu paguei? Eu paguei nessa embalagem R$17,78. Tranquilo? Bom, se eu pegar da mesma forma que eu fiz, 17,78 dividir por 5.000, eu vou saber que cada grama de açúcar vai custar 36 centavos. Poxa, já estou começando a entender o preço do meu bolo. Poxa, se eu vou ter que calcular tudo, quanto maior é o custo, maior vai ser o preço do meu bolo. Se você aumentar muito o preço do seu bolo, o seu cliente não vai pagar. Então eu preciso ter muito bem alinhado os meus preços, os meus custos. Se eu consigo comprar em um preço bom, o que vai acontecer? Eu vou ter um custo pequeno, então a minha margem de ganho vai ser maior. Mas com passo a passo aqui a gente vai entender melhor. Vamos lá? O próximo item que nós compramos foi o óleo. O óleo veio uma embalagem de 900 ml. Está aqui, 900 ml. Para cálculos, 900 ml vai corresponder para nós a 900 gramas. Ou seja, 1 ml corresponde a 1 grama. O líquido sim dá certo, essa questão do óleo pode dar uma pequena diferença, mas para cálculo é a melhor forma da gente trabalhar e não ter uma diferença muito representativa, tá? Então, para cada ml a gente vai entender como se fosse 1 grama. Para essa embalagem, R$8,45 eu paguei no óleo. De novo, se eu pegar os 8,45 da embalagem de óleo e dividir por 900, eu vou ter um custo por ml, que é a unidade que a gente colocou aqui, mas a gente sabe por grama, cada grama dele 0,094. Vamos lá, não parou aí. Nós temos um outro ingrediente agora, são os ovos. Agora, dos ovos tem um detalhe interessante, ó. Poxa, como é que eu vou fazer para calcular os ovos? Veja bem, uma cartelinha de ovos vem 12 ovos.
cada ovo, desculpa, ele pode ter 50, 55, 60 gramas, pequeno, médio, jumbo. Na confeitaria a gente padroniza que cada ovo tem 50 gramas. Então se você pegar a sua calculadora, pega o 12 vezes 50, você vai descobrir que uma cartela de ovo tem 600 gramas. Nessa cartela de ovo, eu paguei R$ 5,99. Se eu pegar esse preço da cartela, R$ 5,99, e dividir pelo peso, que era 600 gramas, o valor da grama de ovo teria esse valor. Nossa, está acabando o nosso bolo? Ainda não. Vamos mais alguns ajustes. Depois dos ovos, eu esqueci de falar para vocês uma coisa bem interessante. Isso aqui eu vou fazer os custos em cima depois de um bolo de chocolate, tá bom? Então os ingredientes que eu vou colocar aqui são os ingredientes que eu vou usar no preparo de bolo de chocolate. Todos esses ingredientes aqui nós vamos calcular o preço dele para você saber o individual e depois nós vamos fazer da receita. Então vamos continuar acompanhando. Depois dos ovos, eu vou precisar para essa receita o chocolate em pó. Tá aqui chocolate em pó. O chocolate em pó, comprei aquele chocolate do padre, bonito, gostoso, né? Não é merchan, não. A embalagem dele era uma embalagem de 200 gramas. E nessa embalagem de 200 gramas, paguei R$ 25,85. De novo, alguém vai falar assim, nossa, tá muito caro, eu paguei mais barato, aqui na minha cidade é mais barato. Gente, tudo bem. Isso aqui é só uma maneira da gente entender como é que se calcula o preço, tá? Fora o chocolate, se custa R$ 25,85, 200 gramas, é só pegar o 25,85 e dividir por 200 gramas. Eu vou saber que cada grama do meu bolo de chocolate custa R$ 12,93. A minha receita de bolo de chocolate também vai o leite integral. Comprei aquela embalagenzinha de longa vida. Ela custa, não sei, mas ela tem 1 litro. 1 litro para nós é a mesma coisa que 1000 ml. Lembra? O óleo aqui falando isso também. Então, 1 litro, 1000 ml. Nessa compra, o leite me custou R$ 3,29. Se eu pegar os R$ 3,29 que eu paguei no leite, e dividir pela quantidade de 1000, que é 1000 ml que tem no litro, cada ml vai custar 0,033. Não acabaram os ingredientes todos ainda. Agora nós temos aqui, quase no final, o fermento químico. É bom para ver o alinhamento aqui que tá, né? Ainda bem que é bolo, não é uma construção, uma obra. Nessa questão do fermento químico, a embalagem que eu vi lá no mercado era uma embalagem de 250 gramas e ela custava R$ 7,88. Pronto, R$ 7,88. Se eu pegar o 7,88 que custava o meu fermento químico e dividir por 250 gramas, eu vou saber que cada grama do meu fermento químico custou 0,0315. Bom, por aqui você já pode falar assim, agora eu já consigo calcular o meu preço do meu bolo. Tem um detalhe importante. Você vai assar o bolo aonde? No forno. O forno, você tem o gás, o consumo do gás. Quando você compra seu forno, o modelo do seu forno, ele tem uma etiquetinha lá que fala o consumo quilo-hora do seu
forno do seu modelo. Poxa, eu já arranquei, a primeira coisa que chegou no meu forno eu arranquei. Entra na internet, olha, tem lá o seu modelo direitinho, fica mais fácil para você calcular o valor real. Existe outra maneira? Existe. O que você pode fazer é comprar um botijão só para você fazer bolo. Aí toda vez que você for fazer bolo, você conecta esse botijão de gás no seu forno, pesa ele antes e pesa ele ao final. E vai anotando, eu fiz hoje 4 bolos, eu fiz hoje 10 bolos, 8 bolos. Quando você tiver consumido lá pelo menos metade do botijão, você fala assim, poxa, um botijão de 13 quilos. Eu consumi 3 quilos dele, sobrou 10. Então 3 quilos de bolo, 3 quilos de gás, perdão, quantos bolos eu produzi? Então aí você consegue fazer o custo por quilo de cada bolo. Mas para simplificar a nossa conta, existe os cálculos que fizeram uma média e o botijão de gás. O consumo do botijão de gás, nós vamos ver depois, quando a gente for fazer o cálculo específico para ele. Tudo bem? Então nós precisamos saber agora, só na questão de custo, qual é o custo do quilo ou da grama do gás. Vamos lá? O botijão de gás, aquele mais comum, né? O residencial, ele custa R$90 nesse levantamento aqui, R$90, uma embalagem de ou um tamborzinho ou um botijão de 13 kg, que na verdade tem 13.000 gramas. Se eu pegar os R$90 que custa o botijão e dividir pelos 13, nós vamos ter que o grama de gás para nós custa 0,069. Tá aqui, quem quiser tirar uma foto, né? Quem quiser dar um print na tela aí para depois dar uma olhada. Esses são os custos individuais para o nosso bolo. Essa são os ingredientes de um bolo de chocolate que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por essa maneira, por esse método, dessa forma, você consegue descobrir quanto vai custar cada grama de produto que você vai usar no seu bolo. E agora a gente precisa fazer o quê? Agora eu preciso pegar a minha receita de bolo, agora que eu já tenho os custos de cada item do meu bolo, e transformar isso na minha receita, colocar esses valores na minha receita para saber quanto é que vai custar o meu bolo. Vamos lá? Vamos fazer essa montagem agora. Agora que nós já sabemos o preço individual de cada item, de cada ingrediente, eu preciso transformar aqueles valores para entender o custo da minha receita. Para isso eu vou precisar saber qual é o produto que eu vou usar na minha receita, qual é a quantidade do produto, aí aquele valor unitário que a gente calculou lá atrás. Então, vamos lá. O primeiro item da nossa receita é a farinha de trigo. Nessa receita aqui de bolo de chocolate, a farinha de trigo eu usei 150 gramas. Se a gente virar a página, pegar lá a anterior, então nós vamos descobrir que cada grama de farinha de trigo custou 0,0055. Então, se eu pegar 150 gramas de farinha e multiplicar pelo preço unitário dela, eu vou saber que essa farinha, para esse preparo, nessa quantidade, ela vai custar 0,082. Faz as contas para mim aí, dá uma conferida, 150 vezes 0,005, para ver se ela dá 82. Vamos conferir para ver se deu certo mesmo? Então, ó, calculadorinha comum, se eu fizer 150 vezes 0,0055, é igual a 0,82 centavos.
Essa é a hora de dar uma arredondadinha por causa das casas decimais. Agora nós vamos usar só duas. Se fosse 0,826, aí a gente já passa para 0,83, tá? Vamos pegar o próximo ingrediente. Ingrediente, açúcar. Nessa receita, o açúcar, eu vou usar 125 gramas. Tá aqui. Se pegarmos aquela tabela anterior, nós sabemos que o açúcar custa 0,036 cada grama de açúcar. 125 vezes 0,036, eu tenho que açúcar no meu bolo vai custar 0,44. Eu tenho também o óleo. Poxa, Calazans, mas lá no óleo estava falando que era ml. Como é que a gente vai fazer? Lembra? ml e grama, a gente vai adotar o mesmo padrão. Pesa a mesma coisa, a diferença é pouca. Então, ó, para o óleo, 50 gramas. Nós vimos lá que o ml ou a grama dele custa 0,0094. Se eu pegar 50 vezes esse daqui, olha lá, então o nosso óleo custou esse valor. Temos os ovos também. Os ovos têm um detalhe interessante, tá? 100 gramas de ovos. Às vezes vai dar 105, 106, questão de ajustezinho. Um bolo dá diferença, mas quando você faz 10, 15, 20 bolos, essa pequena diferença acaba sendo ajustada. Porque se você for usar 100 gramas, se cada ovo é 50 gramas, tudo bem. E se o ovo tem 55, dá 110 gramas, você vai tirar 5 gramas, 10 gramas do bolo? No caso do ovo, pode deixar, porque nós já vimos qual é a finalidade do bolo. Vai impactar no custo aqui, de novo, é aquela história que eu falei, ele vai ajustando com a quantidade que você vai fazendo depois, tá bom? Porque um bolo vai sobrar, o outro vai faltar um pouquinho. Se eu pegar as 100 gramas de ovos, vezes o preço dele, eu vou ter o valor que custou, ou que vai custar, os ovos no meu bolo, tá vendo? Agora, tinha chocolate em pó também. Vamos lá, chocolate em pó. O chocolate em pó para essa receita, nós vamos usar 25 gramas. Pegando naquela tabela, a gente sabe que o ovo ele custa 0,1293. De novo, se eu pegar 25 gramas vezes 0,1293, eu sei que o chocolate em pó custou 3,23. Olha aí a diferença. Ah, então eu vou fazer com achocolatado. Lembra que a gente já comentou dos ingredientes, tá bom? Leite. Olha só, leite integral. Porque o desnatado a gente já comentou também. Nós vamos usar 150 gramas de leite integral. Quente, frio ou morno? Lembra que a gente já discutiu, a gente já falou? De repente aqui é uma hora de você fazer o teste daquele tipo de leite, naquela temperatura que nós comentamos em vídeo anterior. O custo do nosso leite, por litro, por grama, por ml, está aqui. Se eu pegar 150 gramas vezes esse custo, eu sei que o nosso leite vai ter esse impacto no nosso bolo. Vou virar aqui que está acabando. O fermento químico, vamos lá. O fermento químico também tem no nosso bolo, senão como é que ele vai crescer, ficar bonitão, né? Eu vou usar 8 gramas. Se eu pegar essas 8 gramas e multiplicar pelo valor da grama do meu fermento químico, eu sei que ele vai custar 0,25 o preço do fermento químico. Agora vem um detalhe que a maioria não calcula, porque está usando em casa. Usa em casa.
e usa em casa já está embutido. Não, gente, a gente precisa calcular. Então, como é que eu chego no valor? Já vou até colocar aqui, ó. 99 gramas. Esse 99 gramas, como é que você chegou nele? Na etiquetinha do teu forno, lá falava que o consumo dele quanto é que era. Então, pesquisando na internet, para um forno, desculpa, de 4 bocas, o consumo por hora é 99 gramas por hora. Aí eu falo assim, poxa, Calazans, vai gastar 1 hora para assar o bolo? Se a gente for parar para pensar, que vai ficar aí até para didática aqui, para ficar fácil o cálculo, mas você pode ajustar depois se quiser. Mas eu vou deixar aí 20, 30 minutos do forno pré-aquecido. E depois ele vai gastar mais 30 minutos, ou ele vai ficar 20 minutos aquecido e vai gastar mais 40 para assar o bolo, dependendo de cada forno aí, mas a média é 1 hora entre o pré-aquecimento e o assar. Ele vai gastar 99 gramas por hora. Se a gente pegar lá na nossa conta, nós sabemos quanto é que custa o quilo dele. Então, olha o preço do valor do gás no nosso preço. Então, lembrando, o nosso botijão de gás custava quanto? Deixa eu colar aqui, R$90. Mas ele tinha 13 mil quilos. Então, se eu pegar os 90 e dividir ele pelos 13 mil, eu sei que cada grama dele custa 0,069. Por que nós vamos usar 99 gramas? O forno de 4 bocas, ligado 1 hora, ele tem esse consumo, a estimativa. Se você quiser ter uma estimativa mais próxima, como é que você pode fazer? Pega um botijão exclusivo para a sua produção de bolo. Deixa de casa lá e o seu de bolo ali. Toda vez que você for fazer bolo, você conecta o seu bujão lá. Pesa ele. Pesei. Fiz hoje 4 bolos, amanhã 5 bolos, amanhã 6 bolos, 7 bolos, 10 bolos. Quando você já diminuiu pelo menos a metade do botijão, ou o botijão inteiro, que seria o mais adequado, poxa, acabou meu botijão, zerou meu botijão, gastei os 13 quilos dele. Quantos bolos eu produzi? Você anotou tudinho, eu fiz 4 bolos hoje, 5 bolos amanhã, semana passada eu fiz 30 bolos. Bom, é só pegar o consumo e dividir pela quantidade de bolo que você fez, aí você vai saber a média de gasto do seu bolo, tá? Mas para cálculo, esse valor aqui está bem ajustado, está bem legal, é bem confiável. Antes de montar a loja, embora o meu apartamento fosse gás encanado, quando nós montamos a loja, eu não tinha gás encanado ainda, era botijão de gás. E aí eu fazia esse cálculo dessa forma, tá? Botava o botijão, pesava o botijão, via a quantidade de bolo produzido e depois ajustava, tá? Se ficou alguma dúvida, põe no comentário aí, que depois eu faço alguma coisa para poder complementar o que ficou em aberto, tá bom? Vamos ver lá? Pega a calculadora e vamos somar. 0,82, 0,44, 0,47, 1, 3,23, 0,49, 0,25, 0,69. Então, o nosso bolo teve um valor final de 7,40. Vamos dar uma conferida? Pegar uma calculadora aqui. 0,82 mais 0,44 mais 0,47 mais 1 mais 3,23 mais 0,49 mais 0,25 mais 0,69 é igual 7,39, arredondando para 7,40. Esse é o nosso custo do bolo do valor final. E o preço de venda, Calazans, como é que vai funcionar? Gente, preço de venda, existe 2 tipos de preço de venda. O preço de venda calculado, tá? E o preço de venda do mercado. O que é o calculado? A gente vai fazer essa base, depois a gente vai colocar o seu salário, vai calcular o seu salário, vai colocar mais alguns encargos que tiver. Essa é a questão do calculado. E como é que é o de mercado?
Eu posso associar, eu tenho, mesmo qualquer uma das duas formas, você tem que saber qual é o custo. Vamos imaginar assim, se no preço de mercado está todo mundo vendendo o bolo a R$ 20, eu posso vender o bolo a R$ 20? Nesse caso, eu posso, porque o meu custo é R$ 7,40. Então, se eu pegar R$ 20 menos os 7,40, para cada bolo que eu vender, eu vou estar ganhando R$ 12,60. Tudo bem? Agora, veja bem, e se o bolo não está sendo vendido a R$ 20, ele está sendo vendido a 15? Bom, ainda consigo trabalhar. E se o bolo estivesse sendo vendido na região, no mercado, nas lojas de bolo a R$ 10? Poxa, eu vou ganhar então quase R$ 2,50 por bolo. Então vamos assim dizer, se o bolo tivesse sendo vendido a 10 e você tem um custo de 7,40, R$ 2,60 você ia ganhar no bolo se você vendesse ele a 10. Então veja bem, quando eu falo que existe o preço de mercado, você tem que colocar o seu produto no início, para quem está começando, um valor parecido com o preço que está no mercado. Para quem está começando, isso é importante. Porque se o seu é bem mais caro, pode passar uma impressão assim, nossa, ele deve estar usando alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Mas não é bem assim, tá? Com o nosso bolo caseiro, o bolo de verdade, precisa sentir o sabor dele primeiro, que aí ele começa a comparar o seu produto com o outro. Então a qualidade do seu produto é superior, mas para quem está começando eu preciso avaliar mercado. E aí eu não posso destoar muito, eu não posso ter meu preço muito diferente do que o mercado está cobrando, porque isso pode afugentar os meus clientes, tá? Então se eu tenho um custo de R$ 7,40, eu sei assim, se eu vender abaixo de R$ 7,40 eu estou tendo prejuízo. R$ 7,40 é só para mim divulgar meu produto, eu não vou ganhar nada. E se você quisesse colocar o seu salário? Existem várias formas de calcular o seu salário. Para quem está começando, fica difícil você falar assim, poxa, eu vou vender 1.000 bolos, vou vender 10.000 bolos, vou vender 500 bolos, vou vender 50 bolos. E você estipular um percentual em cima do bolo para você colocar no custo. Ou seja, como tudo tem uma medida, o que é o mais correto? O mais correto é pegar, você quer ganhar R$ 1.000 por mês? Tá bom. Nesse R$ 1.000 você vai trabalhar quantas horas? Eu vou trabalhar só quarta, quinta e sexta, fazendo bolo 3 horas por dia. Então você calcular quantas horas você vai trabalhar e dividir esse 1.000 pela quantidade de horas que você vai trabalhar. Vamos imaginar que a sua hora lá vai custar R$ 8, tá bom? R$ 8 a hora de trabalho. Então, se você gastou 1 hora para assar esse bolo, ou você gastou 30 minutos para fazer esse bolo, aquele seu custo tinha que estar colocado aqui. Pô, Calazans, você complicou um pouco a minha cabeça. Isso a gente trata ele na nossa jornada, bolo de verdade 4 dígitos, mais detalhada. Mas aqui, para você entender de uma vez por toda como é que você faz, isso aqui você não abre mão. Isso você tem que saber para qualquer outro caso, tá? Fechou? Então, eu vou vender a quanto? Eu vou ver o preço de mercado. Vamos imaginar então que o bolo nas padarias, nos lugares mais bonitos, tudo estão vendendo a 20. Pô, eu estou vendendo em casa, não vou cobrar 20, vou cobrar 15. Para o pessoal conhecer meu produto e saber depois que o meu produto é mais gostoso do que o do mercado. Então, se eu for vender meu bolo a 15, 15 menos 7,40, eu vou estar ganhando 7,60, praticamente 100%, né? Vou ganhar 100% em cima do bolo. Aí a minha dica é assim, esse 160 pode ir direto para o seu bolso. Aí esse é seu salário, esse lucro, né? Que lucro tudo nada mais é do que o meu preço de produção menos o meu preço de venda. Esse valor aí, essa diferença é o meu lucro. Você pode pegar o lucro e botar todo o lucro no teu bolso enquanto você está trabalhando em casa. Você pode pegar parte desse lucro e estipular um percentual, 10%, eu vou guardar aqui para mim comprar uma forma nova, para mim comprar um tecido novo, quando precisar trocar. Pronto, você já está fazendo uma reserva para se prevenir. Desse valor também do lucro, você pode reservar essa parte para você investir nos utensílios, você pode guardar uma parte dele, uma parte representativa, 20%, 30%,
para ser uma segurança tua. Para que segurança, Calazans? E o mês que você vender pouco? E o mês que você não conseguir vender quanto você precisava vender? Até uma forma para você não se desmotivar e você ter um dinheirinho. Você pode ainda, em cima desse dinheiro que você guarda, de 20%, 30% aí, que é para uma emergência, para você aproveitar uma promoção boa do mercado. Puxa, o óleo estava 8,75, né? Acho que na nossa conta estava alguma coisa nesse sentido. E tá, a promoção está 6 e pouco. Você pode pegar aquele dinheirinho que está reservado ali e ir lá e comprar uma caixa de óleo. Porque se você comprou bem, você está aumentando a sua margem, porque está diminuindo o seu custo, porque você comprou bem. Essa é uma estratégia muito boa, tá? Você pegar parte do seu lucro, deixar ele reservado para uma emergência. É igual a gente faz em casa, com nossas finanças pessoal. Chegou seu salário, separa uma parte para os imprevistos. No empreendimento é a mesma coisa. Ah, mas eu estou em casa, é no dia a dia. Então pensa sempre assim, eu vou estar reinvestindo, eu vou estar melhorando cada vez mais os meus ganhos. Para isso você precisa ter uma boa gestão. Essa questão da gestão nós vamos discutir depois num bate-papo específico da jornada Bolo de Verdade 4 dígitos, onde eu vou ensinar você, com bolo caseiro, faturar 4 dígitos ou mais. Dentro desses 4 dígitos o limite é seu. Seu empenho, a sua dedicação vai fazer você decolar cada vez mais e melhor. Isso, gente, parece simples, mas tira o sono de muito empreendedor. Mesmo você fazendo em casa, você precisa saber isso. Você precisa ter noção de como é que se calcula o preço. Se ficou qualquer dúvida sobre isso, coloca aqui. Coloca o que ficou em dúvida, o que você gostaria do esclarecimento melhor, o que não ficou bem entendido. E eu vou fazer um material para esclarecer a tua dúvida. De repente eu mando um e-mail para você também, se você quiser, para esclarecer melhor essa dúvida. Tudo bem? Com isso, a gente fala o que eu tinha prometido anteriormente. Falamos sobre preço de venda, ou como calcular o seu preço de venda. O nosso próximo bate-papo, eu falo assim para você, não perca. Gostou? Compartilhe, marque os amigos, divulga, curte, se inscreva nos nossos canais para ficar atento, marque o sininho lá no YouTube, é isso, né? Para avisar quando tem publicação nova, chama teus amigos. Quanto mais gente tiver curtindo, comentando, mais material nós vamos produzir. E é isso que eu quero produzir material diferente, material que atenda a sua necessidade, porque quando eu comecei com o Mochilão na Rua, eu tinha muitas dúvidas, eu dei muita cabeçada, e eu não quero que você dê cabeçada agora, eu quero poder te ajudar o máximo possível. Dói muito, só uma historinha para a gente terminar essa parte, dói muito quando eu fazia atendimento no Sebrae, e as pessoas chegavam que queriam montar um empreendimento, ela chegava tão feliz, tão contente, que ela estava com uma ideia muito boa, muito bacana. E a gente via que, poxa, alguns deles até pediam demissão para pegar o dinheiro do fundo de garantia e investir naquele empreendimento. E eu via que muita coisa ela precisava aprender ainda, porque aí ela tinha destruído o sonho dela do empreendimento, perdeu todas as economias dela, ficou difícil até a relação familiar depois de uma baque, de uma trombada dessa. Então o meu intuito aqui é tornar o seu tempo, esse tempo que você está aqui me vendo, poxa vida, é útil, eu quero ver você crescer, eu quero ver você aprender cada vez mais, e o meu sofrimento, o que eu sofri, você não vai sofrer, porque eu vou estar seguindo e vou estar orientando você nesses nossos materiais que estamos publicando, tá bom? Então, gostou de novo? Curte, compartilhe, envie para alguns amigos que têm o mesmo interesse que o seu. E fique atento, porque o nosso próximo material, eu quero falar para vocês o seguinte. Já tem muito boleira na rua, já tem muita gente fazendo bolo,
Será que tem mercado para mim? Eu vou dar as dicas, eu vou dar o passo a passo para você fazer essa avaliação. Não sou eu que vou dizer para você se tem mercado ou não para você. É você que vai fazer a análise, é você que vai saber se tem ou não mercado para você. Tudo bem? Então, mais um detalhe. Tá chegando o final do ano, muita gente já faz planos para 2022, planos do ano que vai entrar, que qualquer que seja que você esteja assistindo. E eu vou dizer uma coisa bem bacana para vocês. Se você quiser se inscrever em algum curso de bolo, de biscoito, ou se você quer fazer qualquer outro curso para gerar uma renda, para você ganhar um dinheiro, agora já nessa virada, vou começar 2022 no topo. Espera, aguarda mais um pouquinho. Janeiro a gente tem novidade, janeiro a gente vai comentar algumas coisas com vocês, a gente vai falar alguma coisa com vocês que podem mudar a sua vida. Então acompanhem as nossas redes sociais, te vejo em um outro episódio de Jornada Bolo de Verdade 4 Dígitos. Um abraço e até mais!